Boa noite, Alexandre. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Parabéns pela vitória. Alexandre, queria te perguntar a respeito de um jogador que vem se destacando quando entra. O Johan Rojas. É um jogador que a torcida ficou, como é que dá a camisa 10 para um atleta? Mas eu queria que você falasse sobre o Rojas, porque ele vem tendo atuações perfeitas. Hoje, mais uma vez, fez uma bela partida. E se você me permitir, a respeito do Ramon Rick, um jogador da base, cria do Vasco, entrou muito bem e não se escondeu do jogo. Obrigado, boa noite. Boa noite. O Rojas não é um 10 clássico, é um 10 de aceleração, de drible. O jogador tem um chute muito potente, o jogador tem muito arrasto de bola, tecnicamente é muito bom. Precisa melhorar em alguns aspectos, principalmente posicionamento, que o Renato tem cobrado muito dele, posicionamento ofensivo principalmente, enxergar os espaços, para poder, quando essa bola bater no pé dele, ele está livre para poder articular e fazer as ligações ofensivas. Acredito que ainda está em processo de adaptação, ainda precisa de mais tempo, ele vai oscilar, mas é um jogador que vai ajudar bastante a gente um pouco mais à frente. E o Ramon, você vê que o futebol permite essas oportunidades, né? Um jogador que veio numa situação emergencial e de uma hora para outra ele foi pensado e jogou contra um time que é extremamente competitivo. Precisa melhorar também em alguns aspectos, que é normal pelo fator idade também, mas ele correspondeu muito bem e a tendência é que ele evolua da maneira com que o Renato trabalha, a evolução dele é bem certa. Boa noite, Alexandre. Alex Rosa, canal Fala Vascão. Eu queria que você falasse sobre o Nuno Moreira, que no ano passado, ele jogando pelo lado esquerdo, foi o melhor momento dele, né? E esse ano a gente vê que o Nuno está jogando muito pelo lado direito e não tem rendido. E hoje ele pelo lado esquerdo, para mim, nesse ano, foi uma das melhores partidas do Nuno Moreira. Gostaria que você falasse um pouco desse jogador. Obrigado. O Nuno também é outro jogador tecnicamente muito bom. A preparação física, a fisiologia está trabalhando diretamente para que ele melhore alguns aspectos físicos, para que ele possa sustentar melhor a partida e poder usar melhor a técnica dele. Em relação ao lado, são situações que a gente pode utilizar durante o jogo. Eu acho, na minha opinião, pelo que eu tenho visto dele, e até em treinamentos, utilizando ele pelo lado direito, ele também compõe bem. Ele também faz a bola fluir, faz as aproximações necessárias que o Renato pede. Pelo lado esquerdo ele tem uma desenvoltura melhor porque ele usa mais a perna direita para o centro. Então ele tem um caminho mais longo a percorrer. Pelo lado direito ele tem que atacar a profundidade, que teoricamente não é forte. Mas quando um jogador, que no caso ele é um meia, joga aberto, na realidade a tendência dele, pela origem da posição dele, ele vem por dentro. Então quando ele joga pela esquerda, ele trazendo a bola para dentro, ele usa muito mais a perna direita. E pelo lado direito, ele vai usar mais a perna esquerda, que não é o ponto forte dele. Mas é um jogador extremamente inteligente, é um jogador que se posiciona bem e, na maioria das vezes, está sempre livre para servir um jogador da frente ou atacar a área e finalizar gol. Tanto é que hoje ele estava dentro da área e fez o gol. Boa noite, Alexandre. Sérgio Quintes, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória. O Vasco e o Renato já deixaram claro inúmeras vezes que o Campeonato Brasileiro é a prioridade e que a Copa Sul-Americana, não que não seja, mas que não é, né, o mesmo foco em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu vou te perguntar a respeito de disposição, de entrega dentro de campo. Tá? No último jogo contra o Corinthians, o time treinado e esperado para ser o time titular que joga a prioridade, que é o Campeonato Brasileiro, fez uma partida contra o Corinthians muito abaixo, não só tecnicamente, mas na questão anímica. Jogadores que pareciam desconectados totalmente da partida lá em São Paulo. Enquanto hoje, um time talvez considerado por muitos alternativo, demonstrou muita luta, muita garra e conseguiu essa conexão que a torcida tanto cobra, que a torcida tanto espera ver, que é a entrega dos jogadores dentro de campo. A conclusão que muitos chegam é que os considerados reservas lutam e se entregam e brigam pela vaga do time titular, enquanto os titulares aparentemente estão acomodados e não conseguem demonstrar essa mesma determinação. Por que isso acontece? Qual o Vasco que a gente pode esperar no próximo jogo, que é um jogo tão importante? A torcida gritou, domingo é guerra, um clássico contra o Flamengo. Um Vasco acomodado com seus titulares como vencendo, ou um Vasco aguerrido e luta e que agrada a torcida como o de hoje? Obrigado. Eu só acho que a gente não pode tomar como base apenas um jogo. A gente tem que qualificar as atuações da equipe. Fizemos ótimos jogos contra o Cruzeiro, contra o próprio Remo, enfim. No Corinthians foi uma situação diferente, porque na realidade o Vasco gosta muito de jogar com espaço. E contra o Corinthians não teve muito espaço. Eles fecharam e não tinha muita conexão exatamente em função do espaço que o Corinthians não deu. No jogo de hoje, o fator casa também pesa muito. E
E pensando nessa situação que você está falando de reservas e titulares, o Vasco não tem reservas e titulares. Tem um elenco e o Renato vai pensar os jogadores para a melhor condição para que jogue a cada partida. No jogo de hoje, você vê que os dois gols que nós fizemos, a posse de bola está do adversário. Então, a partir do momento que teve a possibilidade de a gente conseguir roubar essa bola e contra-atacar, ficou mais fácil, porque teve espaço. Por quê? O time adversário estava construindo e gerou espaço para que a gente pudesse contra-atacar. Mas isso não é uma lógica. Eu acho que durante o jogo as coisas vão acontecendo e os jogadores percebem essa situação de espaço, de aproximação, de finalização, não caracterizar que é reserva e titular. Eu acho que todos eles entram com uma postura de vitória, uma postura aguerrida. Tanto é que já foi demonstrado isso em outros jogos, não especificamente do Corinthians, como você falou, porque nós encontramos uma defesa mais fechada. Um jogador a menos, eles se postaram na defesa, fica sem espaço e fica realmente um pouco mais difícil. Contra um time de 11 contra 11, o time é necessário que ele se exponha e, logicamente, a gente vai utilizar os jogadores de velocidade para contra-atacar. Você não vê essa diferença da entrega, como eu falei? Não porque uma equipe vai oscilar de qualquer maneira, dependendo da situação, vai oscilar num jogo. Às vezes vai ter situações que você vai observar, pô, esse time está entregando demais. E, na realidade, é porque houve espaço para aquele time se entregar demais, entendeu? Dentro de uma situação que você tem uma equipe que está com um jogador a menos, uma equipe fechada, que não tem espaço para você jogar, logicamente fica difícil o duelo defensivo, porque você caracteriza mais essas situações nos duelos defensivos e não nos duelos ofensivos. Então, eu não vejo diferença, como você falou, entre titular e reserva, porque na cabeça do Renato não existe isso. Ele pode pensar qualquer jogador, sendo que esteja jogando, que não esteja jogando, ele pode trocar a qualquer momento. E isso facilita que mantém todo o grupo motivado para qualquer tipo de jogo. Alexandre, Danilo do Expresso 1923, parabéns pela vitória. Falando um pouquinho das entradas de Adson e o próprio Pumita ali atuando junto com o Adson. É possível vê-los titulares contra o Flamengo, pensando numa dobra, ou talvez até o PH e o Puma na ponta? O Adson, que vem jogando muito bem, entrando muito bem. Essa foi a primeira partida do Adson titular, saindo de primeira. Como é que vem vendo o trabalho do Adson, que se recuperou de uma lesão muito grave ano passado? Será que está na hora do Adson ganhar a possibilidade de ser titular contra o Flamengo? Obrigado. O Adson vem evoluindo, sim. E o Renato gosta de dar oportunidade aos jogadores que vêm evoluindo. Em relação ao jogo de domingo, não tem contexto, não tem como você prever o que pode acontecer. Porque nós temos amanhã para fazer a avaliação médica, tem alguns jogadores que não estão aqui, que têm que ser analisados, enfim. Vai partir muito de treinamento e observação para que a gente possa montar uma equipe ideal para jogar contra o Flamengo. Não tem como eu te antecipar alguma coisa, porque eu vou estar dando arma para o inimigo e a ideia não é essa. Mas eu acho que o Adson está evoluindo bastante, é um jogador de velocidade que o Renato gosta muito de ter essa velocidade pelos lados, e ele cumpre bem a função dele. A possibilidade do Puma e PH ao mesmo tempo Cara, tudo é possível. A gente não tem como falar para você e cravar alguma situação parecida, mas tudo é possível, tá? Boa noite, Alexandre. Eduardo Alves, Vável Brasil. Ainda em relação ao Puma Rodrigues, que agora com seu 5º gol na temporada se distancia com uma certa tranquilidade, como o artilheiro do Vasco na temporada, tem sido aí uma arma corriqueiramente utilizada pelo Renato, por você, enfim. Como que tem sido esse trabalho com ele, esse crescimento dele, como é que vocês têm observado dentro desse elenco? Obrigado. O Puma é um excelente jogador, né? Jogador de seleção, um jogador que tem uma leitura de jogo muito boa, tem qualidade com ambas as pernas, é um jogador que tem um fundamento de bola aérea muito bom. Eu não vou falar para você que é um jogador completo, porque normalmente qualquer jogador comete erros, então não existe esse jogador completo. Mas se trata de um potencial ofensivo muito bom que o Renato tem nas mãos e pode ser utilizado a qualquer momento e sob qualquer circunstância que ele vai dar conta do recado. Alexandre, boa noite, parabéns pela vitória. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. A gente sabe muito bem que existem prioridades no Vasco na questão do elenco, que é reduzido, segundo o Renato Gaúcho já falou, sobre o Sul-Americano e sobre o Campeonato Brasileiro. Mas o que você acha de priorizar o brasileiro, mas potencializar essa parte de priorizar com o jogo anterior? Por exemplo, hoje a torcida saiu de uma forma completamente diferente dos demais jogos que o Vasco perdeu na Sul-Americana e vai de uma forma anímica muito mais potencializada para esse jogo que é prioridade no domingo. A mesma coisa com o elenco. Hoje o elenco está com a moral lá em cima por conta da vitória. Priorizar o brasileiro não seria vencer os jogos anteriores para potencializá-lo? Obrigado. Eu te devolvo uma pergunta. O que resume o futebol? No que se resume o futebol em relação a uma parte anímica? A vitória. Você ganhou, meu amigo. Você teve condição de ganhar, a torcida vai empolgar, os jogadores vão ter uma confiança maior. Tudo se resume à vitória.
o ambiente é bom, você perde, o ambiente é ruim. Então, quer dizer, tudo se resume à vitória. Então, quanto mais vitórias nós conseguimos, o ambiente melhora, a torcida vem junto e dá condições para o atleta render mais, porque ganha mais confiança. Então, você falou em prioridade, não vejo dessa forma. Eu acho que cada jogo é um jogo, cada momento é um momento, e os jogadores têm que se doar, independente da competição. Faz parte da profissão do jogador. Então o jogador tem que se doar de qualquer forma, independente do jogo, independente do local, independente da torcida contra ou não. E eu acho que esses jogadores têm se dedicado bastante e o fruto do trabalho está vendo no campo, principalmente no dia de hoje. Alexandre, parabéns pela vitória, primeiramente. Rodrigo Crivellari, o Digão do podcast Cruz Maltino. Já avisando até o próximo confronto do Vasco clássico, né? E a gente vê que alguns jogadores ficou de fora hoje, né? Para dar aquele time, para ver se recupera em alguma forma. E são 3 jogadores importantes: Thiago, Cuiabano e o Andrés. E agora também, eu passei até agora há pouco pelo Tietê, ele estava com a fisionomia nada contente, parece que pode ter sido algo sério o que aconteceu com ele. Como que vai ser essa preparação, podendo ter até mesmo de 2 a 4 jogadores que de repente não vai para o clássico de domingo? Cara, é difícil você analisar uma situação dessa hoje. Nós saímos de um jogo difícil, apesar de 3-0, é um jogo difícil. O time do Olímpia é uma boa equipe. E é difícil você analisar uma situação dessa e começar a conjecturar uma situação para domingo, no dia de hoje. A gente tem que chegar amanhã no CT e analisar, ver os prós e contras. Tem uma equipe multidisciplinar, fisiologista, preparador físico, nutricionista. Tem que avaliar bem os jogadores, ver o período de descanso. Isso tudo conta muito para que o Renato possa utilizar e colocar a melhor equipe no jogo de domingo. Obrigado, Alexandre.